eu sou Fabrício Madureira e estarei na Piscina de Dicas MGB e vou falar sobre um tema muito legal: deslocamento subaquático e o breakout, que é essa ruptura para a superfície da água. Como provocação inicial, trouxe a imagem do grande Caleb Dressel. Dei uma observação especificamente na posição da mão dele e na posição das pernas dele. As mãos, elas vão ajudar o corpo a ser projetado para cima, além de serem base para o final da ação propulsiva. Vai ser muito legal, literalmente imperdível. Vamos lá? Toda vez que nós estudamos natação, nós temos acesso a um quadro desse aqui. Quando alguém me pergunta, poxa Fabrício, natação é complexo? Vejam, quantas provas, as variações de estilos, isso se tratando apenas de piscina. Mas se eu tentar me aprofundar em cada variável, e eu vou me deslocar especificamente nessa variável, vou voltar, né? Me deslocar não. Posso voltar lá? Pode. E eu vou me concentrar especificamente nessa variável, que é o deslocamento subaquático, mas quero deixar uma provocação para vocês. Olha a quantidade de coisa que a gente tem para ver nessa modalidade apaixonante que é a natação. Vamos lá? Toda vez que eu me concentrar no deslocamento subaquático, a primeira regra importante é entender que na superfície a água é uma estrada turbulenta, mas de 50 a 80 centímetros abaixo dessa superfície nós temos uma estrada completamente asfaltada, é o fluxo laminar. Nessa região especificamente, o nadador ele tende a atingir velocidades incríveis. Eu vou chamar a atenção de vocês agora para duas coisas muito intrigantes. A primeira, vejam a velocidade que o nadador atinge quando ele sai do bloco de partida, ao entrar na água, 4,59 metros por segundo. Agora vamos ver a velocidade dele pós a impulsão da parede, na virada, 3,33. Velocidades altas. Agora vamos ver eles nadando. Depois do bloco de partida, o nadador vai atingir 1,91 metros por segundo. E depois da virada, 1,88. E a história que eu vou contar para vocês está entre esses extremos. Isso é, nenhum nadador de elite é mais veloz nadando do que a velocidade que ele atinge quando sai do bloco, quando ele faz a virada e quando ele se desloca embaixo d'água. Daí esse nosso tema ser tão intrigante. Vou mostrar para vocês um vídeo de 2007 e nós vamos assistir um pouquinho da prova do Michael Phelps. Vou chamar a atenção para vocês para dois momentos. Para a largada, vejam como ele literalmente vai ser lançado para fora d'água. Vou chamar a atenção do Michael Phelps aqui. E depois vou chamar a atenção para vocês para o momento da virada, nos primeiros 50 metros. Olha o Michael Phelps, onde ele foi já lançado. O que ele fez embaixo d'água colocou ele na primeira condição da prova. Do lado dele, nós temos o Pieter van der Hoogenband. Eles vão virar juntos. Mas a diferença vai ser brutal. O que o Michael Phelps vai fazer embaixo d'água vai colocar ele meio corpo novamente na frente do Pieter van der Hoogenband. Vejam, olha que fantástico. O que o Phelps fez em 2007, outros nadadores já faziam quase há uma década atrás. E eu vou trazer uma imagem para vocês do australiano Michael Klein. Vejam que fantástico. Ele dá a virada, todo o deslocamento subaquático, os outros nadadores já nadando, e ele vai romper a superfície na frente dos seus adversários. Agora, olha só, nos dias atuais, no Costas, o deslocamento subaquático da Mina Atherton. Vamos nos concentrar quando ela faz a virada dos 25 metros. Quantas golfinhadas essa mulher vai fazer embaixo d'água? Me acompanhem, por favor. Fiquem atentos para a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 golfinhadas durante a fase subaquática. Então, para que o nadador consiga nadar distâncias maiores embaixo d'água, o que ele precisa ter primeiro desenvolvido? Uma boa apneia. Ele precisa aumentar a capacidade dele de inspirar profundamente e de tolerar o aumento parcial de gás carbônico na corrente sanguínea. Os estudos já mostram que os atletas devem fazer isso. Mas pensa lá, na sua academia, uma criança aumentando o tempo de apneia,
um adolescente aumentando o tempo de apneia, um adulto aumentando o tempo de apneia, ele vai ter uma velocidade inicial maior. Tudo que ele vai fazer para o restante do nado na piscina será facilitado com um deslocamento subaquático eficiente. Bom, as evidências na literatura mostram que se eles treinarem a apneia, eles vão aumentar o seu tempo no deslocamento subaquático. Será uma estratégia bastante interessante para reduzir a monotonia dos treinos. Isso é, o treinamento de apneia também torna as experiências divertidas. E, para tanto, eu vou dar um exemplo para vocês de uma modalidade muito legal que tem um potencial enorme para melhorar a apneia com a propulsão de membros inferiores. Bem-vindos ao hóquei subaquático. Então, o hóquei subaquático é jogado na piscina de 25 metros, o gol tem 3 metros de comprimento por 30 centímetros de altura. Existe o stick, que é o bastão, onde a criança vai conduzir o pucket, que é a bola. Pode ser um pezinho equivalente a 1 quilo, ele vai ficar no chão e a criança vai deslocar, o adulto vai deslocar, treinando a apneia e a propulsão de membros inferiores. Então, as primeiras dicas para vocês vão para as estratégias de apneia. Antes de mais nada, lembrar, conscientizar sobre as regras de apneia. Nunca praticar apneia sozinho. Outra regra importante, nunca hiperventilar antes de uma apneia prolongada. E outra regra muito importante é jamais forçar o movimento quando você estiver no limite da sua apneia. Agora pensem lá, seria possível criarmos estratégias de realização da apneia estática isolada? Ainda, da apneia estática combinada com deslocamento? Vou dar um exemplo aqui. 4 de 50 metros, intensidade moderada e como intervalo, 3 séries de 10 segundos de apneia. Ou eu poderia também treinar a apneia dinâmica. Quantos metros eles conseguem se deslocar utilizando um tipo de propulsão? Poderia também combinar essa apneia dinâmica com itens de natação. Então imagina que agora eles vão nadar 50 metros e após a virada vão fazer deslocamentos de curta distância, 3 metros, na próxima virada 4 metros, na próxima virada 5 metros e nós vamos combinando a apneia dinâmica com o nadar contínuo. E por que não jogos? Os jogos eles são uma estratégia extraordinária porque eles permitem ao aprendiz ter uma medida de feedback. Será que poderíamos criar um jogo de quanto longe ele consegue ir por baixo d'água, com uma inspiração, ou após uma virada, ou após um deslocamento, só fazendo golfinhada? Ou só batendo a perna de crawl? Fica aí o desafio para vocês. No segundo momento, quando nós nos deslocamos por baixo d'água, uma posição que é imprescindível é a relação entre os braços e a cabeça. As evidências na literatura são muito claras para a segunda posição. Ela vai produzir um coeficiente de arrasto menor e ela vai reduzir a força de pressão ao deslocamento. Então, nesse momento, ensinar o seu aluno a minimizar a resistência frontal permitirá a ele o maior deslocamento por baixo d'água. Então, nesse momento, nós estamos vendo duas estratégias de ouro. Uma, aumentar a apneia dele. A segunda, melhorar a hidrodinâmica do deslocamento, ou também conhecido como streamline. Para isso, jogos de distância de impulsão. Ele dá a impulsão da parede e quanto longe ele consegue ir, variando as posições de deslocamento em função de uma menor hidrodinâmica e de uma melhor hidrodinâmica. Poderíamos também brincar com eles para percepção de densidade. Quanto longe ele vai se ele soltar o ar durante um impulso por baixo d'água? E é por isso que eu vou mostrar para vocês que o Caleb Dressel vai atrasar a soltura do ar até o último momento da inspiração. A gente já vai ver isso. Mas imagine para o seu aluno uma impulsão soltando o ar, e quanto longe ele vai, e uma impulsão com a inspiração, com a respiração bloqueada, quanto longe ele vai. E ainda poderíamos associar os jogos de propulsão, pensando na hidrodinâmica do nado e controlando a soltura do ar. Vamos lá? Próximo desafio. Vamos para as pernadas. As ações propulsivas,
elas não estão centradas unicamente nas pernas, né? Então a gente vê aqui um tornozelo com pouca mobilidade articular e um tornozelo com grande mobilidade articular. Mas mais que tudo, durante o deslocamento subaquático, usando as golfinhadas, o tronco, ele é motor propulsivo. Então vejam lá, a perna é propulsiva e depende de mobilidade, o tronco é propulsivo e também depende de mobilidade. Agora, um desafio para todos aí. O que está... Já falei da mobilidade articular do Phelps, né? Agora, o que está acontecendo aqui no movimento da articulação do quadril dele? Por que os nadadores fazem essa rotação interna na articulação do quadril? Atentem para a fase de recuperação, como os joelhos se afastam, e na fase propulsiva, os joelhos se unem. Na verdade, ele está gerando propulsão e na volta ele está cortando a água durante a ação de recuperação. Imaginei agora os meus braços como se fossem as ações da perna, ele gera propulsão aproximando os joelhos e ele recupera afastando os joelhos. Vale aí algumas dicas importantes: treinar com nadadeiras para aumentar a mobilidade de tornozelo, melhorar a flexibilidade, portanto, nos intervalos. Imagina uma série que você proponha, o indivíduo está nadando em intensidade A3 e como intervalo de descanso, ele trabalhar mobilidade articular. Isso é alongamento na articulação do tornozelo. Vai aí outra dica. E mais especificamente, a coordenação entre o tronco e as pernas durante as ações propulsivas. Vamos lá? Chegamos num momento extraordinário. Eu falei do tempo de apneia, eu falei do streamline, falei das ações da perna e agora vou levar vocês para a superfície. Olha, quando nós olhamos para a literatura mais recente, estudos de 2022, 2023, 2021, estão centrados em entender por que os nadadores estão saindo com uma velocidade tão grande da água. E isso é o que a gente vai chamar de breakout. Uma imagem. Vamos ver o Caleb Dressel e eu queria chamar a atenção para ele, especificamente para a posição da mão. Vou voltar a imagem. Foquem no Caleb Dressel, o que a mão dele está fazendo. Vejam, a mão dele não está parada na frente. Ela vai comandar, ela que vai comandar todo o deslocamento do nadador durante a fase subaquática. Outrora, no passado, as mãos ficavam paradas e a perna comandava. Nesse momento eu quero focar a atenção para vocês nas ações, posso voltar? Nas ações das mãos que são resultantes da hiperextensão do tronco e flexão do mesmo. Agora teremos uma visão frontal. Atentem para a sincronização entre o braço e a perna. Quando a mão é projetada para cima, ele está no final da pernada. Ele usa o braço como ponto de apoio para iniciar a pernada. E quando ele está no final da pernada, ele já projeta o braço para cima, para a água passar por baixo da mão dele e ir lançando ele cada vez mais para cima na superfície. Uma outra imagem vai permitir agora nós olharmos a sincronização do tronco e o bloqueio respiratório do Caleb Dressel. Aí a gente volta lá para o treinamento de apneia. Então, a entrada na água, vocês vão observar que ele não vai soltar o ar, ele vai segurar o máximo que ele puder. E observem quando ele vai realizar a soltura do ar. Olha que extraordinário. Até aí, bloqueio total. A posição da mão dele, ele vai iniciar a braçada e não soltou o ar. Então, vale a pena a gente entender como a apneia vai ajudar para um deslocamento mais eficiente. E pós a virada? Estávamos olhando saídas, né? Agora vamos olhar após a virada. Quando ele faz a primeira golfinhada lateral, ó, o bloqueio respiratório, ele consegue acompanhar os adversários dele, faz a braçada e ele só vai soltar o ar frações de segundo antes de pegar o ar do outro lado. Bem, eu poderia falar especificamente sobre o nado crawl, mas como sou apaixonado pelo costas, vou trazer um breakout diferente para vocês do nado costas. E para isso, eu trouxe a nadadora Kira Toussaint para fazer uma apresentação extraordinária. Vamos olhar o que ela faz por baixo d'água após a virada nos 25 metros.
Foco na Kiratu-sen. Ela vai virar o corpo de lado e a primeira abraçada é por dentro d'água. Olha que fantástico. Então a primeira abraçada ela vai realizar por dentro d'água para iniciar as ações seguintes. Pessoal, desafiem as crianças, seus alunos, a entenderem sobre essas variações. E muito provavelmente eles vão se apaixonar mais ainda pelas aulas de natação. Para encerrar, eu vou propor para vocês uma progressão para nós treinarmos o breakout. Na imagem 1, nós vamos ver o indivíduo realizando uma simples impulsão da parede, com o corpo o mais rígido possível e na melhor posição hidrodinâmica. O segundo desafio, o indivíduo agora vai usar a mão para comandar a ascensão do corpo dele. Ele só vai poder subir usando a hiperextensão do tronco seguida da flexão do mesmo. O terceiro vídeo vai mostrar que ele vai fazer isso agora, acoplando as ações de batida de perna, né? Então, para usar a golfinhada, ele vai precisar coordenar o movimento. Na batida de perna, ele não vai precisar dessa coordenação. O quarto vídeo agora, ele vai entrar com as golfinhadas. Atentem aí para a junção entre as golfinhadas e a ação do braço, né? Quando o braço abaixa, ele vai gerar a propulsão e no final da ação propulsiva ele tem que projetar o braço para cima. E agora, vou lançar um desafio para vocês. Bom, eu falei da coordenação entre o braço e perna, mas eu tenho uma outra informação de ouro, uma última informação de ouro. Quando nós olhamos os nadadores de elite nadando, e aqui a gente tem a velocidade deles a cada 5 metros, nós vamos observar que a frequência de braçada deles é maior nos primeiros 5 metros. Então, em todas as condições, aqui depois da virada, a frequência de braçada dele é maior e vai diminuindo ao longo da prova. E a mesma coisa vai acontecer ao longo de todas as viradas. Aonde eu quero chegar com esse exemplo? O breakout, quando o indivíduo rompe a superfície, a primeira abraçada deve levar ele para a superfície e a segunda, literalmente, ele vai interpor com a outra abraçada. Vamos ver? Observem o braço que vai levar ele para a superfície. Então ele vai fazer uma abraçada mais lateral, que essa abraçada ela não precisa ser completa, ela vai direcionar ele para cima. O penúltimo vídeo vai mostrar a junção dessa sequência. Pronto, aí ele vai parar de nadar ali. Então vejam que logo ele vai retomar uma frequência maior. E o último vídeo vai mostrar os dois ciclos com maior frequência, num tempo menor abraçada, e depois ele vai retomar para o ritmo do nado dele. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado, mas eu gostaria muito, muito, muito que vocês lembrassem que tudo isso depende de como ele faz a entrada na água e como ele vira. Bem, tudo isso vai depender da saída e da virada? Sim, mas essa vai ser outra história. Bem-vindo à nossa piscina de dicas. Forte abraço, nos vemos em breve.